Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo, Leonardo Soares Santos e Micael de Castro Daniel. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. Documento confidencial. Não o abra, a menos que você tenha sido convocado. Recruta. Se esse dossiê foi entregue em suas mãos, o período de treinamento convencional encerrou-se. O armamento que você carrega, as táticas de flanqueamento que decorou exaustivamente e a sua compreensão de balística tornaram-se, a partir deste exato segundo, conhecimentos secundários. Isso porque a guerra que iremos enfrentar não é contra um exército composto por humanos motivado por disputas territoriais, ideologias políticas ou escassez de recursos minerais. Não. O campo de batalha para o qual seu pelotão será transportado amanhã é um pouco diferente. O teatro de operações denominado Sete Além não é um país, é uma dimensão espelhada, suja, decadente e faminta que tenta incessantemente anexar a nossa realidade. A população civil considera esse lugar uma lenda urbana, um mito sobre pessoas que descem escadas erradas ou entram em ônibus de madrugada e desaparecem para sempre. O seu dever, como operador das forças especiais, é garantir que essa mentira continue a confortar os civis. A força opositora que habita essa dimensão não possui bandeira oficial e tão menos emite comunicados diplomáticos. Eles utilizam seu próprio ecossistema e ambiente como armas. A missão do seu pelotão não é ficar solto nas ruas de Sete Além. Vocês serão inseridos nas coordenadas do ponto de ancoragem do edifício C14. Trata-se de uma estrutura de 42 andares, localizada exatamente no coração do distrito de Sete Além, onde existe o único gargalo que impede que a fenda principal desse mundo vaze para o nosso mundo. O seu dever é adentrar o edifício C14, estabelecer perímetro, fortificar as escadarias e varrer os andares superiores, impedindo que as hordas da cidade o retomem. Portanto, a sua sobrevivência e a integridade da sua guarnição dependerão exclusivamente da aderência imediata e inquestionável aos protocolos listados nas páginas a seguir. A quebra de uma única regra tática não resultará apenas em baixas militares corriqueiras, resultará em contaminação existencial absoluta. Memorize cada parágrafo com o rigor de quem decora o próprio nome. O conhecimento das regras é a sua e nossa salvação. Deus abençoe a América. Regra número 1. Ao atravessar a realidade alternativa e pisar no asfalto fragmentado do acampamento base, mantenha o seu campo de visão com a linha das construções ou inclinado para as calçadas imundas. Sob nenhuma circunstância, hipótese ou justificativa de combate, erga o seu rosto para encarar o céu. O céu de Sete Além não possui qualquer formação meteorológica reconhecível. A atmosfera superior é composta por uma cor amarelada. A observação direta e prolongada dessa iluminação não apenas provoca náuseas e fotofobia grave, mas revela que o céu é, na verdade, um oceano de feições distorcidas, observando a cidade lá de baixo. Encarar essa imensidão oprime o cérebro humano, causando um colapso nervoso fulminante. Não olhe para o céu. Regra número 2.
Diferente de uma guerra habitual, nesse caso, nossa engenharia de combate não será utilizada em Sete Além de forma convencional. Primeiro, vocês deverão fazer uma varredura completa no edifício. Se durante essa primeira varredura sua guarnição permanecer estática no mesmo perímetro interno por mais de 45 minutos, notará que os corredores dos andares começarão a se estreitar, as portas mudarão de lugar e o teto parecerá descer imperceptivelmente. Mantenha o pelotão em patrulha constante. Se um local parecer subitamente mais claustrofóbico do que na varredura anterior, marque as vigas de sustentação com o giz em seu bolso e ordene a evacuação imediata daquele andar. O edifício tentará esmagá-lo silenciosamente no escuro. Regra número 3. Seus ouvidos serão traídos a todo momento. Em Sete Além, o som de detonações a longa distância são absorvidos, transformando explosões enormes de C4 em meros ruídos como um copo caindo no chão. Por conta disso, o chão é o melhor método de percepção, o verdadeiro sistema de alerta. Remova seus abafadores auriculares de combate a cada intervalo de 30 minutos e encoste a palma da mão sem luvas no reboco das paredes ou no chão. Se você captar uma vibração semelhante ao funcionamento de um maquinário pesado, a ordem é cessar qualquer deslocamento. As hordas de habitantes da dimensão não emitem sons. Elas se movem todas juntas e sincronizadas. Essas vibrações são os passos delas. Fiquem rigorosamente imóveis nas sombras até que a vibração retorne à inércia habitual. Regra número 4. É importante destacar que o confronto armado em Sete Além exige uma reeducação dos seus reflexos balísticos. Pressionar o gatilho sem o devido cuidado é o equivalente a acender um holofote em si mesmo. Os fuzis de assalto designados ao seu esquadrão passaram por modificações na armaria. Os carregadores não comportam projéteis de chumbo convencionais, mas sim munição de polímero preenchida com sal cristalizado e fragmentos de prata. Todavia, a letalidade do armamento é completamente ligada na convicção mental do atirador. Os cidadãos de Sete Além não possuem órgãos internos vitais para serem estourados. Quando uma silhueta esquálida emergir da neblina, atirar nela, motivado pelo puro pavor, não infligirá dano à entidade. Para que o impacto ancore o habitante na materialidade e cause a desintegração, você deve disparar com a intenção da fúria da morte. O medo e o pânico nutrem as entidades. Somente a falta disso tornam os seus calibres letais. Esvazie a mente. Torne-se um lunático frio e sem compaixão. E então, elimine o alvo. Regra número 5. Os residentes que patrulham a escuridão além das nossas barricadas não têm identidade original. Eles nos invejam. Eles frequentemente furtam a estética física dos nossos caídos. Durante os turnos de vigília, é completamente previsível que você aviste, emergindo do nevoeiro amarelado, um soldado que pode ter desaparecido. A aparição estará coberta de detritos, possivelmente rastejando, suplicando por auxílio médico ou pedindo passagem para o perímetro seguro. O procedimento de identificação exige o teste direto de foco. Acenda a lanterna no modo de piscar e aponte diretamente para a face do suposto aliado. Os seres de Sete Além
não possuem o branco dos olhos, a esclera. Em seus olhos, você verá apenas algo preto fosco. Logo, isso não é o seu companheiro. A autorização irrestrita para uso imediato de granadas de fragmentação incendiárias. Não hesite. Regra número 6. Durante bombardeios ou incêndios causados por conflitos, é comum que colunas de fumaça se ergam. A cor natural de fumaça é acinzentada, branca ou preta. Caso você observe uma detonação produzir uma fumaça de cor âmbar, espessa, que não se dissipa com a corrente de vento e que, ao contrário, rasteja intencionalmente pelo asfalto em sua direção, acione o respirador de sua máscara. Isso não é fumaça, são as cinzas das memórias roubadas de todas as vítimas daquela dimensão. Inalar meio litro dessa neblina fará com que você esqueça o seu idioma materno em parcos minutos, seguido pela eliminação de suas memórias de infância, reduzindo teu corpo numa casca prontinha para ser incorporada pela cidade. Mantenha os filtros selados até que os medidores atestem a purificação do oxigênio. Regra número 7. A cidade terá como objetivo romper as linhas de comunicação do pelotão. Na verdade, eles sabem imitar vozes, o que torna a comunicação com seu pelotão algo inviável. Sem comunicação uns com os outros, vocês ficam perdidos. Não dá para fazer muita coisa só com mímica. Por causa disso, criamos nossos próprios códigos, que serão utilizados via rádio para que vocês não precisem apenas confiar nas vozes do pelotão. Os nativos de Sete Além não decodificam frequências, eles só sabem copiar vozes. Dito isso, você poderá receber instruções no seu fone vindas da voz do seu sargento superior, ordenando que o esquadrão abandone uma posição segura ou adentre uma estação de metrô submersa na escuridão. A verificação, para saber se essa informação é verdadeira, é obrigatória. Toda ordem deve ser precedida por um chiado estático de 3 segundos e uma palavra-chave que mudará todo dia. Se a voz do oficial vier sem os chiados ou o código, ignore. É importante também que você não responda, não peça confirmação ou discuta a ordem. Fazer isso com eles do outro lado do rádio só facilitará o rastreamento deles para a sua localização. Altere a banda de frequência e permaneça em absoluto silêncio. Regra número 8. Entre as 2 e as 4 da madrugada, sons de choros de um bebê recém-nascido ecoando pelas lixeiras, becos e tubulações de ar dos edifícios vai começar do nada. Você compreende que não existem recém-nascidos abandonados nas calçadas de uma zona de extermínio paralela, não é? Se o lamento for excruciante, ensurdecedor, soando como se estivesse berrando dentro do seu capacete, a aberração encontra-se a quarteirões de distância. Quando o som diminuir, empunhe sua faca. Armas de fogo perdem a eficiência a queima-roupa contra eles, mesmo com as instruções da regra 4. Regra número 9. Ferimentos, lacerações e perfurações são coisas inevitáveis numa guerra. No entanto, o ato de vocalizar o sofrimento é proibido. Se você for cortado pelas unhas compridas de um morador ou atingido por detritos, pode fazer o que quiser, mas não emita um único gemido audível. Não grite. O soldado ferido, que se obriga a silenciar, tem margem altíssima de ser resgatado e evacuado. O combatente que sucumbe ao berro converte-se instantaneamente no foco dos moradores de Sete Além. Se a equipe de extração chegar e você tiver descumprido essa regra, não restará equipamento
ossos ou sequer a insígnia, apenas uma poça de roupas vazias. Regra número 10. Caso a sua artéria femoral ou braquial seja comprometida, o socorrista tático terá um limite de 45 segundos para te ajudar fazendo um torniquete. Quando o sangue humano toca o asfalto poroso daquele lugar, o solo sofre catalisação. Ele efervescerá como ácido, liberando uma espécie de graxa fervente. Esse brilho é irresistível para os faxineiros, seres rastejantes, desprovidos de membros inferiores, compostos de lixo fundido a torsos humanos, cuja única função na cidade é lamber e purgar qualquer matéria fresca. Se o sangramento não for estancado no prazo estipulado e o chão começar a borbulhar intensamente, a diretriz de clemência militar entra em vigor. O oficial comandante está respaldado para finalizar o soldado comprometido com um disparo preciso e despejar fósforo branco sobre o cadáver e a poça. É infinitamente preferível a incineração rápida a ser esfolado vivo pelos faxineiros. Regra número 11. Todo o abastecimento de hidratação encontra-se selado nos cantis, purificado em nossa base. É a única água que você pode confiar. Por mais que, em alguns locais de Sete Além, você possa ver centenas de bueiros transbordando e caixas d'água em telhados repletas de um líquido escuro, mas estranhamente convidativos quando você estiver morrendo de sede, não beba. Sua mente pode delirar e implorar para que você desabe de joelhos e beba das poças formadas nas sarjetas. Rejeite esse impulso com a vida. Os incautos que beberam das torneiras mortas do local reportaram energia nas primeiras 12 horas. No segundo dia, as suas íris começaram a escurecer. No terceiro, eles choravam um líquido pegajoso cor de piche. No amanhecer do quarto dia, eles deixavam de reconhecer o pelotão. As juntas das pernas se contorciam para dobrar no sentido inverso e a entidade assumia a posse total da carcaça, forçando os antigos amigos a descarregarem os pentes sobre o novo residente de Sete Além. Padeça de desidratação, mas não se torne um deles. Regra número 12. Após sobreviver a uma varredura de perímetro ou encontro com a entidade, a adrenalina no seu organismo mascarará percepções sutis. O protocolo inspeção, exigido ao retornar à barricada, determina que os soldados avaliem os reflexos alheios. O contato excessivo com o ar estagnado da cidade pode causar a dissonância do eu. Fique diante de uma janela de vidro escuro ou espelho quebrado e encare o seu parceiro. Verifique se o reflexo dele acompanha precisamente os movimentos físicos. Se a imagem do seu colega demorar 1 milissegundo a mais para levantar o braço, ou se o reflexo ficar torto enquanto o soldado verdadeiro permanece parado, a corrupção se iniciou. Uma porção da consciência dele foi sutilmente substituída pela cidade. Relate a discrepância ao comando, isole o infectado em contenção sob iluminação máxima e aguarde as instruções do alto escalão. Regra número 13. A guerra convencional desgasta os tendões e ossos. A incursão em Sete Além meio que causa um curto-circuito na mente de qualquer um. O desmoronamento psicológico é o verdadeiro inimigo. O repouso é essencial. Contudo, é a janela de vulnerabilidade máxima. O regulamento proíbe terminantemente o adormecimento solitário. O sono é administrado em turnos curtos de rodízio, sendo obrigatório que o sentinela observe meticulosamente o globo ocular sob as pálpebras do combatente em descanso. Ter pesadelos
É proibido. Caso o adormecido inicie murmúrios desconexos, discursos em latim, ou se os seus músculos enrijecerem, o vigilante deve acordá-lo mediante a aplicação direta do desfibrilador de campo. Não o sacuda, não o chacoalhe, não o chame pelo nome de batismo. Acordá-lo dessa forma fará com que a consciência dele fique aprisionada do outro lado, deixando apenas um corpo vazio acordar, pronto para assassinar o esquadrão. Choques elétricos reiniciam o sistema com violência suficiente para expulsar a invasão. Regra número 14. O ato de tirar a própria vida nas linhas de frente de guerras históricas sempre foi tido como o colapso da bravura frente ao terror. Em Sete Além, remover a própria vida não é categorizado como tragédia, é classificado como alta traição, deserção e sabotagem. Se um operador, sucumbindo à loucura provocada pela atmosfera amarelada e pela claustrofobia, direcionar a própria arma contra si, o fim é repentino, mas a paz é inexistente. O corpo nunca atingirá a morte. Em meros 35 segundos, a ausência de uma alma humana no recipiente carnoso atrai dezenas de parasitas invisíveis. O cadáver do traidor se erguerá do concreto, os olhos no negrume característico dos moradores de lá. Porém, munido de toda a memória tática e códigos que possuía em vida. Protejam os limites do perímetro contra as ameaças, mas zelem implacavelmente pelo discernimento dos seus. Ao menor sinal de ruptura mental, desarmem e amarrem o indivíduo. A ninguém é concedido o privilégio de encerrar a vida nos próprios termos neste lado da realidade. Regra número 15. A principal questão, quando tudo acabar, é: como um contingente sabe que o seu turno de expurgo em Sete Além finalmente terminou? Não haverá resgate aéreo aparecendo no céu amarelo, tampouco sinalizadores ou chamados radiotelefônicos do quartel-general parabenizando as tropas. O protocolo de extração de Sete Além é anômalo, repentino e totalmente instintivo. Quando o núcleo de comando decidir que o seu pelotão estancou o crescimento da fenda, seja eliminando centenas de nativos ou mantendo um edifício a salvo por 90 horas seguidas, o som das engrenagens invisíveis da cidade calará, a umidade secará, e em algum corredor sem saída, uma velha porta de madeira, absolutamente incongruente com o concreto ao redor, se materializará encostada à parede. Quando avistarem a porta, o protocolo exige silêncio. Trancafiem as travas dos fuzis, deem as mãos e formem uma fila indiana. Um por vez, passem sem jamais olhar por cima do ombro. Se um soldado hesitar e olhar para trás no momento da travessia, a fenda se cerrará sobre ele, fatiando-o entre os dois mundos. Passem pela porta. Sintam o ar fresco da nossa realidade da Terra beijar o rosto de vocês. Nota final. Caso tenha questionado seu arsenal durante a leitura das regras acima, atente-se a essas duas coisas. Primeiro, nossas granadas são de fósforo branco. A lâmina das facas são banhadas em prata coloidal e sal gema. O seu golpe não cortará carne. O impacto bruto rasga a energia que mantém a anomalia sólida. Segundo, se o seu fuzil dispara sal e requer apatia para funcionar, como tirar a própria vida e a execução de infectados são coisas possíveis. Verifique o coldre na sua perna. Você carrega uma pistola calibre .45 municiada com bala comum. O seu fuzil existe para aniquilar as coisas de Sete Além. A sua pistola existe com uma única finalidade: destruir o cérebro de parceiros corrompidos ou abater imediatamente qualquer colega de esquadrão que tente cometer o autoextermínio, proibido na regra 14. Entenda o peso da sua patente, recruta.
Memorize esse compêndio tático até que todas as palavras substituam a sua própria voz interior. Leia e releia esse documento e depois que fizer isso incansáveis vezes, queime-o no incinerador da base antes da partida. O inimigo fareja informações assim como nos fareja, e nós não lhe entregaremos manuais sobre as nossas fraquezas humanas. Verifique os pentes de munição de sal, vede a máscara e calibre o rádio. A transferência pelo portão de acesso subterrâneo será conduzida pontualmente à meia-noite. Que o Deus do nosso universo prevaleça, que Jesus nos blinde e que a ausência de humanidade para com eles seja a vossa espada, o vosso escudo e o vosso legado. Fim do comunicado. Até a próxima. Obrigado.